Pessoal, mais um Talk Tech. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor João Macedo. Eu chamo de professor porque ele, além de eu ter conhecido um craque de bola, também foi meu professor lá na Universidade Federal. Então, quero agradecer aqui a participação do mestre João Macedo. Ele que hoje é auditor da Controladoria Geral do Estado do Piauí. É um cara que tem um conhecimento muito grande de engenharia, mas principalmente nessa parte de licitações, na parte pública, de orçamento público. Ele vai falar um pouco dessa experiência com a gente. Eu já começo com a primeira pergunta aqui, professor Macedo. O que o engenheiro entende? O que tem na 14133 de surpresa para os engenheiros aqui do Piauí? Para os engenheiros do Brasil, você que trabalha com orientação de concurso, que trabalha com mentorias, é um cara que tem essa expertise. Fala um pouco para a gente aí, já para a gente bater aqui esse centro. Bom, presidente, em primeiro lugar, um prazer estar aqui participando do Talk Tech. E respondendo à pergunta, né, a gente vê que no Brasil são várias realidades, né? Você tem a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, e à medida em que a gente vai descendo nessas esferas, a gente vai vendo um nível maior de dificuldade do entendimento da 14133, né? O pessoal do nível da esfera federal já está, assim, vamos dizer, já bem tarimbado, com um nível de capacitação interessante, né? O pessoal em nível estadual também está caminhando para isso, né? Conseguindo entender as ferramentas, né, que a 14133 traz, mas quem está atuando ainda em um nível mais municipal ainda está com muita carência de capacitação. Então, a 14133 ela traz muitas ferramentas que podem ser utilizadas, tanto pelo próprio profissional do setor público, como pelo profissional que está ali, né, prestando seu serviço, né, oferecendo seu serviço para a administração. Né? Cabe a ele explorar, né, mediante capacitações, mediante a leitura da lei, entendimento dessas ferramentas para poder utilizar. Macedo, a gente passou quase 30 anos com a 8666, né? Eu lembro que é assim que eu comecei a trabalhar no serviço público, todo mundo fazia o curso, ó, a gente tem 8666 e tudo. E aí a gente passou por essa transformação. O Brasil teve a época que teve os estádios da Copa, começou com a RDC e tudo, a gente passou por essa transformação. O que você acha assim que foi a principal mudança que teve da 8666 para a 14133? O que impacta mais hoje em dia? Na minha opinião, é a possibilidade na 14133 de haver uma maior interação entre a administração pública e o setor privado. E isso vem, né, justamente, como você falou, alguns artigos, alguns posicionamentos que estão ligados ao RDC, né, que foram trazidos para a 14133, né? Algumas modalidades de contratação, a própria contratação integrada, né, que possibilita o licitante, né, a elaborar o projeto básico. O projeto é licitado mediante a apresentação de anteprojeto, mas quem está participando da licitação, quem vence a licitação, pode elaborar o projeto básico. Né? Então, isso é uma coisa interessante. E existem outros instrumentos na própria 14133 que possibilitam essa interação entre a administração pública e o setor privado. Claro que uma interação positiva, né? O PMI, o procedimento de manifestação de interesse, onde o setor privado, a empresa, ela pode propor a elaboração de um determinado projeto que pode vir a ser licitado ou não pela administração pública, né? Também é uma outra possibilidade. Então eu vejo que existem diversos instrumentos, né, que possibilitam essa interação entre a administração pública e o setor privado, de maneira que ela se dê de uma forma positiva, né? Colocando de lado, né? Deixando um pouco de lado essa ideia, esse preconceito de que não deve haver, essa interação é sempre nociva entre a administração pública e o setor privado. Não, eu não vejo como nociva, né? Muito pelo contrário. Eu acho que consegue-se avançar do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de desenvolvimento de propostas, né? Trabalhando nesse sentido. Hoje você trabalha na Controladoria do Estado, né, professor? Você hoje é quem olha muitas dessas licitações. O que você acha que, principalmente para as empresas aqui piauienses, tem sido um grande desafio com essa mudança? Atualmente eu estou na diretoria de estruturação de projetos na SUPARC, né, que é a Superintendência de Parcerias e Concessões. Mas à época, aí, atuando diretamente na controladoria, como auditor governamental, né, a gente visualizava, analisava os projetos apresentados pelas secretarias e, assim, os maiores gargalos, né, eles estavam justamente
nesse maior esmero, né, na elaboração dos projetos, né? Assim, eram situações que poderiam ser melhoradas, né, mediante um pouquinho mais de esmero, de planejamento durante a elaboração do projeto, né, durante a elaboração da planilha orçamentária, né, verificação de custos, de insumos, de fontes, né, não apenas fazer de uma maneira mais aleatória. A especificação, né? Maior, né? Exatamente, uma maior especificação, um maior nível de critério durante a elaboração do projeto básico. Esse era um desafio grande, né? Para isso precisava-se, assim, de uma espécie de padronização, um roteiro, né? Quem é da administração pública sempre acha interessante, né? Essa espécie de padronização, checklist, né? Então, a gente, como auditor governamental, nosso trabalho, né, como controle interno, sempre foi esse de auxiliar, né? Sim. É uma auditoria pedagógica, não é uma auditoria... orientativa, né? Exato, a gente trabalha com essa orientação, e não necessariamente com só buscando erros e indicando punições, né? Não é nesse sentido. Nosso sentido é de auxiliar como controle interno. E aí a gente fazia essa modelagem aí de alguns checklists, alguns procedimentos que deveriam ser adotados, né? Então eram gargalos, mas que possibilitavam a nossa atuação no sentido de melhorar. Isso aí que você falou é interessante. Mais cedo, quando a gente estava aqui fazendo o briefing, pessoal, o professor Macedo elogiou a questão do planejamento, né? A questão cultural. No Japão, por exemplo, o PDCA, quando você vai para o Japão, eles gastam quase 90% planejando, que é para sair a coisa mais breve possível, né? E para o pessoal, professor, que você que é mentor também dessa área de licitações e tudo, o que você acha que pode ajudar nesse planejamento? Para passar para o pessoal que assiste aqui, tem muitos colegas em começo de carreira ou até já experientes que uma orientação sua pode ajudar bastante. Sim, mas é assim, o planejamento mais importante do que ter uma meta, né, a se chegar, é ter um método. Eu sou dessa escola. Então, é você ter em mente o que é necessário de ser apresentado para determinados tipos de projetos, né, para a execução de determinados tipos de obra. É ter um método, né, para se atingir aquela meta, né, durante aquela etapa de planejamento, né? Você tem as diversas peças que devem ser elaboradas, né? O engenheiro ele participa ali tanto da parte do ETP, né, do Estudo Técnico Preliminar, participa da parte da elaboração dos termos de referência, projeto básico, né? Então, em cada uma dessas peças, ter um método. O que eu preciso fazer aqui no ETP, né? Em que momento eu faço, né? Até que nível eu vou desenvolver essa etapa? Passo para o anteprojeto ou projeto básico. O que é necessário executar dentro do projeto básico? Será que é necessário eu apresentar todas essas peças que estão listadas aqui na lei de licitações? Ou o bom senso me diz que com determinadas peças eu consigo, né, atender, ter um projeto básico que me diz o que vai ser executado, quanto que vai custar, quanto tempo vai levar para ser executado, né? Então, é esse sentido de ter método para cada etapa, né? E principalmente a etapa de planejamento. Esse direcionamento aí, né? Você tem um método, quando você escreve um problema, você já resolveu metade dele, né, professor? Também tem isso. Professor, você é um cara que tem uma vida no serviço público já tem bastante experiência, né? Você passou da DENIT, Caixa, Universidade Federal do Piauí, foi meu professor lá na UFP, né? Hoje está na CGE. O que você acha, assim, que para a galera que tem um sonho de entrar no serviço público, ou para quem já é servidor público, o que você acha que mais surpreende o engenheiro quando chega no serviço público? É assim, a gente tem sonhos, né? Assim, visualiza, né, o que é o serviço público quando a gente está de fora. Fica ali, afinal de contas, nosso primeiro objetivo é ali estudar para chegar e passar, né? E depois achar que tem aquela estabilidade, né? Que está na tranquilidade, na paz, né? Mas, assim, não necessariamente... No começo, até que essa palavra estabilidade, ela se sobressai sobre todos os outros, sobre todas as outras, vamos dizer assim, outras possíveis vantagens, né? Mas, hoje em dia, o que me dá uma admiração, né, a uma pessoa que adentra o serviço público, né, faz com que eu a admire, assim, a disposição de auxiliar, né, de saber que o serviço dele tem um objetivo, tem um propósito, que vai atender a uma necessidade do público, né, da população. Afinal de contas, a gente é servidor público, né?
Então, é isso que me deixa feliz quando eu vejo novos colegas adentrando no serviço público, né? É logo de cara, e eu tento passar isso, né? Como hoje eu já estou ali à frente de uma equipe, né? E tenho alguns colegas que são recém-chegados no serviço público, né? Eu tento passar essa ideia de que o serviço deles é importante, né? Para a sociedade, né? De que o que eles estão fazendo ali, trabalhando naquele projeto, né? Se esforçando, vai ser útil à sociedade. É isso que o servidor público tem que ter em mente, né? Sempre. Claro que existem momentos que a gente se frustra, né? Mas isso eu acredito que seja em toda a esfera, né? Não Todas só as áreas, todas né? as áreas, todas as esferas, não só na esfera pública, né? É ter o propósito, né? O direcionamento e saber que aquele teu serviço vai estar gerando um benefício superior, né? Uma coisa mais abrangente. Isso aí que você fala é muito bonito, da consciência que serve ao público, né, professor? Isso aí é uma coisa. E a gente, às vezes, como engenheiro principalmente, as obras de engenharia sempre são aplicações de recursos muito vultuosos. Exato. Né? A gente tem obras desde pavimentação até construção civil de edificações que sempre se empenha muito dinheiro, se aloca muito recurso. E é exatamente nesse ponto, professor, você tanto que já trabalhou em execução, quando trabalhava no DENIT, né, como na CGE como fiscal, o que você acha que é um ponto que talvez seja o mais perigoso na fiscalização de contratos de obras públicas? É assim, o que até uma dica, né, para os fiscais é que eles tenham pleno conhecimento, pleno entendimento do projeto que eles estão fiscalizando, né? É o que eu digo, vamos dizer, são os primeiros passos para você conseguir ter uma fiscalização de excelência, né? Você conhecer bem o objeto que você está fiscalizando. Não adianta só dar uma olhada no projeto no dia que você vai fazer a medição. Estudar bem o projeto, estudar bem os termos contratuais, né? Estudar bem os termos contratuais daquele contrato, ter contato com o preposto da empresa, né? Ter um contato com o preposto da empresa, porque o fiscal ele não vai chegar e começar a dar pitaco ali na obra para quem está direto na execução, né? Então, você passa por uma etapa intermediária para poder solucionar os problemas, né? Então, esses são os primeiros passos, né? Então, assim, o fiscal tem que ficar muito atento a isso. Tem que conhecer o projeto básico, né? Conhecer o projeto que ele está fiscalizando e os termos contratuais. Muitas vezes, só para complementar, Não. muitas vezes, né, quando eu estava como auditor setorial na secretaria, aí alguns colegas chegavam perguntando, né, João, isso aqui, ó, essa situação aqui, esse aditivo, será que ele pode ser feito dessa maneira? Aí eu, vem comigo, vamos ver aqui. Aí vamos ver os termos contratuais. Aí li aqui, tá vendo aqui? Aí, pois é só a gente dá uma olhada. Mas isso era de uma forma pedagógica, né? Até Sim. pronto, passava já, depois ele já estava por dentro de tudo, né? Então ele já lia o contrato todo e essas situações que pareciam complexas, não, no próprio contrato, né? A gente conseguia resolver. Isso aí que você falou é um ponto muito interessante, que na questão da obra pública, o aditivo já é previsto a existência, que pode existir um aditivo, mas hoje é muito mal visto, as pessoas sempre Sim. criticam, colocam que isso aí já faz uma licitação, pensando em aditivo e tudo. Do seu ponto de vista, professor, exatamente para orientar, né? Aqui a gente sempre faz uma coisa voltada para o profissional e para orientar tanto o construtor quanto também fiscal. O que você acha que são armadilhas que podem ter, tanto na liberação do aditivo quanto na solicitação? O que você acha para comentar a respeito dessa forma de aumentar a obra, digamos assim? Certo. O primeiro ponto, né, que é a principal armadilha, é a questão da elaboração do orçamento, assim, com falhas, né? É claro que a gente sabe, né, que não existe orçamento 100% preciso, né? Existe um grau de imprecisão que é implícito. Principalmente em reforma, né? Também, principalmente em reforma. Não é à toa que a própria legislação ela prevê até 50% de acréscimo, né? De acréscimo quantitativo. Então, o que a gente tem, assim, é essa às vezes, falha na própria elaboração do orçamento, levantamento dos quantitativos, né? Isso devido
a pressa, né, para se elaborar ali logo aquele projeto, para se fazer aquele orçamento. Então, existem alguns serviços que não são previstos, contabilizados, né? Então, esse é um ponto importante. Movimentação de terra, isso é um ponto que entra demais, né? Outro ponto ainda no âmbito do planejamento é a própria falha, assim, na operacional, né? Uma vez, um caso aqui, né? Uma vez quando eu analisava os projetos, eu fazia ali uma faixa, né? Era reforma de determinada edificação, vamos supor, unidade escolar com até 6 salas de aula, reforma. Então, eu tinha o meu banco de dados de custos, né? Do orçamento ali para aquele tipo de intervenção. Reforma de escola até 6 salas de aula, até 10 salas de aula. Então, eu tinha uma faixa de preço, né? E o que aconteceu? Passou um período, mudou a equipe que elaborava os orçamentos, aí começaram a vir umas escolas na mesma... Não necessariamente no padrão FNDE, né? Mas no mesmo sentido, com escolas, 6 salas de aula, só que aí quando eu comecei a olhar o custo, aí 20% a mais logo no orçamento. Tem alguma coisa não tá legal. Aí, não, esse orçamento está sendo feito utilizando a metodologia BIM. Aí, tá bom, mas tem que saber utilizar, né? Então, eu falei na operacionalização. Isso ia dar problema, a gente tá falando de aditivo, né? Isso ia dar um problemaço durante a execução, né? O que estava acontecendo? Na hora de clicar nos layers lá, né? Na hora de clicar nos layers, estava dobrando alguns quantitativos. Era tipo, se havia demolição, era reforma. Havia demolição, aí era demolição de alvenaria, demolição de reboco, demolição de chapisco, tirava, cada um entrava contabilizando. Então, isso aí gerava um incremento muito grande, né? No aditivo, então, nos quantitativos. E isso no planejamento. E durante a execução propriamente dita, né? Tem que se avaliar se realmente aquele serviço ele é necessário, né? Se dá para executar, atingindo, claro, o objetivo proposto originalmente, com os serviços previstos no orçamento, né? O minimamente possível, atendendo às especificações, porque realmente esses aditivos eles podem caracterizar um superfaturamento, né? Um superfaturamento quando não elaborados de maneira adequada. Um outro ponto também, que está relacionado à questão da efetivação do aditivo, é quando você tem itens novos, né, que não existiam ali no orçamento original, né, que é comprovado que faz-se a necessidade de executar aquele serviço e aqueles itens não constam no orçamento, né? Então, o engenheiro ele tem que ter o cuidado, né, de fazer de colocar aquele serviço, né, no preço, considerando a database da licitação, né, e a partir dali aplicar o reajuste, né, caso já faça jus, né, ao reajuste. Então tem que ter esse cuidado com esses itens novos, são os itens novos, né? Acórdãos do TCU já vão nesse sentido. Esse é um ponto também que algumas vezes pode gerar problema. Então é pegar o item novo, colocar no preço da database da licitação, aplicar o desconto, né? Aplicar o desconto, a lei é bem incisiva com relação a isso. Itens novos, o desconto deve ser aplicado considerando o mesmo desconto da licitação. Teve o pregão, tem que ser naquela data do pregão. Foi dia 11 de novembro de 2025. Na data da proposta, exatamente. Na data da proposta, né? E aí aplicar o desconto naquele item, e se já tiver passado um ano, aí coloca o reajuste. Correção, reajuste relacionado àquela data, né? Esse é um ponto que a lei, ela frisa bem. Ela frisa bem essa necessidade de aplicação desse desconto. Isso aí que você falou é interessante, professor, porque quando a gente tem um problema com a obra, quando tem prestação de conta, principalmente, é o terror de todo gestor, é prestação de conta, tomada de conta especial. A gente vê muito pessoal fica assustado, né? E nessa linha, professor, se você pudesse orientar um gestor, se você pudesse treinar, fazer um curso, qual é o tema que você ia orientar o gestor, né? O prefeito, o governador, enfim, o gestor público que você pudesse orientar? O que seria um curso específico, um tema que você orientaria? Presidente, não existe um tema específico, né, que a gente falaria, mas reajustes, né, reajustes de contratos, de obras e serviços de engenharia, a parte de elaboração de termos aditivos, né,
formalização de termos aditivos, levantamento de quantitativos, aplicação de índices, né, de índices de desconto, né? A própria formatação do processo licitatório, né, é importante, né, porque muitas vezes as equipes de licitação elas vão se utilizando de um padrão para todo tipo de obra. Nem sempre há essa necessidade. Algumas vezes você consegue otimizar uma disputa, né, fazendo pequenas adequações nos termos de um edital, né, principalmente de obras e serviços de engenharia, né? Então, reajustes, fiscalização, aditivos e a parte da formatação do processo licitatório, do edital, né, da obra. Antes a gente via nos escritórios de projetos aqui das prefeituras, era o terror do pessoal do termo de referência. Tem que elaborar um termo de referência aí. E aí, com a mudança para 14133, eu acho que esse ponto que você falou é muito positivo, da questão da objetivação. A gente tem a especificação, é uma coisa que eu acho que favorece bastante. Mas exatamente na sua experiência, professor, o que você acha que poderia... Você falou bem aí, né? De quais seriam as orientações para um gestor. Mas se fosse para dizer para o gestor, olha, você faça qualquer coisa, menos isso, o que você acha que poderia ser o pior erro que um gestor poderia fazer em relação à obra pública? Pagamento antecipado. Pagamento antecipado é vedado, né, na lei, salvo raras exceções, mas que não compensam o risco que o gestor vai estar assumindo. Então, pagamento antecipado, um dia desse mesmo, um colega me ligou que aquele pagamento antecipado é o que o cara coloca o material no canteiro e faz aquele acordo que vai executar. Vai começando. Diz que vai começar e pede o pagamento do material para capitalizar e aí vai o gestor. Se o gestor autorizar esse pagamento, está correndo sério risco. Então, é cilada. Aí é cilada. Vindo, né? Professor, e assim, o que você acha então que, em relação a essa questão de licitação, você foi bem orientou bastante, né? Quando você tem uma licitação, o que você acha que separa uma licitação boa de um desastre? O que você acha que é uma coisa, ó, esse ponto aqui realmente pode ser um divisor de água? A gente fala muito em planejamento, né? Então, assim, considerando o procedimento, né, o planejamento eu vejo como uma etapa principal, né? Mas se a gente está falando vamos dizer assim, em um processo específico, né, capacitação de equipe, né, capacitação de equipe para a equipe técnica, né, para poder desenvolver ali as peças de maneira adequada. E fazendo bem no começo, né, o restante fica mais tranquilo, né, vai fluindo bem, a fiscalização flui bem, né, o executor ele tem mais segurança, né, de que aquele projeto está bem elaborado, né, que as medições vão ser feitas de acordo com as previsões, né, então planejamento, capacitação da equipe que está elaborando ali os projetos. Essa questão que você falou de planejamento, ela é bem interessante. 2026 é um ano eleitoral, e aí às vezes a gente vê bastante o pessoal, é uma coisa muito comum que a gente vê asfalto, calçamento, né? E feito, tem que fazer aqui em 2 meses, fazer em 3 meses. Você já se deparou muito com isso, professor? A questão assim da obra que foi feita, a gente tem que fazer de hoje para amanhã a obra. Tem que fazer de forma rápida. E às vezes o planejamento não está correto. Às vezes você pula alguma fase para poder entregar, para poder inaugurar antes de eleição. Esse é um desafio que vai ter muito ano que vem, né? Você já se deparou muito com isso? A gente já acompanhou tentando, né, solucionar algumas situações em que etapas foram puladas, né? Não sem algumas previsões de serviço, sem cronograma feito. Eu brinco muito nas minhas capacitações, tem aqueles cronogramas que são 3 meses, 33,33, 33,33, 33,33. Não existe isso, né? Então, cronograma feito de maneira assodada ali, né? Sem conformidade com o que efetivamente vai ser desenvolvido, né? Sem considerar um diagrama de precedência, um PERT-CPM, né? Então, quando é feito de maneira rápida, assim, acelerada, o problema maior vai estar
no cronograma. Aí não vai conseguir se aferir o que está previsto no cronograma, o construtor não vai receber aquele percentual, aí é uma bola de neve, né? Vai comprometendo toda a finalização do objeto. Exatamente nesse mesmo sentido, como você falou aí dessa questão, a gente tem muitos problemas que mais tarde refletem não só no aditivo, mas até em realinhamento de preço, né? Você vai ter. E aí, quando você vê um contrato, professor, isso aí é um ponto que é muito importante, né? Que você falou aí. O contrato, o que é que mais chama a atenção assim para você, ou até que incomoda um contrato de obra pública? O que, é que você acha que é um ponto bem forte? Assim, incomodar, não tem assim nada assim, não vem em mente, né? Assim, algum aspecto. Eu não sou muito adepto, assim, é quando você utiliza sempre o mesmo formato, né, de edital, consequentemente contrato, lá, para vários tipos de intervenções, né, vários tipos de obra. Cada obra tem a sua peculiaridade, né, uma complexidade maior, uma complexidade menor que te possibilita adequar determinados parâmetros de qualificação técnica, né, outros aspectos relacionados vamos dizer assim, qualificação técnica, já falei, né? E, assim, mas o que, se for um ponto, assim, que me vem à mente aqui agora, né? Me deixa chateado, quando ainda eu vejo contratos que apresentam a cláusula de reajuste, né? Considerando como data base duas possibilidades: a data da apresentação da proposta e a data da elaboração do orçamento. Né? Isso era possível na 8666. Você considerar uma das duas, né? Ou a data da apresentação da proposta como marco inicial para o reajuste, sim, ou a data da elaboração do orçamento. Mas a 14133, ela é taxativa. O marco inicial para você fazer o cálculo do índice de reajuste é a data da elaboração do orçamento. Né? É justo para todos. Né? Às vezes o orçamento é feito aqui em junho de 2025 e a obra vai ser licitada lá em janeiro de 2026. Né? Sinap, junho de 2025. Né? Então, exato. Aí você considera a data base do orçamento. E ainda há pouco tempo eu ainda vi essa confusão. Isso me deixava um pouco chateado. O rapaz, tá faltando, tem que capacitar esse pessoal. Poxa, isso aqui, a lei já traz, já é taxativa. Tem que ser a data lá do orçamento. Professor, a gente falando isso aqui, dessa dificuldade, tanto ou de manter a obra no mesmo orçamento, ou de fazê-la dentro do prazo, o que você acha que é o desafio que torna isso aí tão incomum? Por que você acha que a maioria das obras ou ela vai ter uma dilação de prazo, ou ela vai ter um aumento com aditivo? O que você acha que causa isso no Brasil? As obras, elas têm riscos que são inerentes, né? Riscos relacionados a fornecedores, relacionados ao clima, né? relacionados também à questão da própria precisão do orçamento. Mas, assim, se a gente pegar uma realidade mais próxima, né? Vamos falar em nível mais estadual, municipal, né? A questão está muito relacionada a aquela ânsia, às vezes, dos construtores, durante o processo licitatório, de oferecerem cada vez propostas com descontos maiores. Né? Mergulhar. É o chamado mergulho. Né? Então, o próprio processo, né, hoje eletrônico, né, ele até, eu acho que ele assim, incentiva um pouco. Incentiva no sentido da pessoa ficar ali, não, deu 5%, eu vou mais um pouco. Né? E esse desconto, infelizmente, ele é dado sem que o construtor, né, ele avalie a planilha, sem que ele faça as suas modelagens, né, econômicas mesmo, para saber se com aquela proposta ele vai ter lucro, ou se ele vai precisar pegar outra obra para daquela outra, fazer uma medição, colocar o recurso da medição na outra e ficar nesse malabarismo, né, orçamentário. Eu vejo muito isso, né? Esse malabarismo orçamentário acaba comprometendo
o prazo, né, e a conclusão de diversas obras. Então, o início parte assim desse afã de querer pegar a obra a qualquer custo, né? Terminar de qualquer jeito. Não, assim, tem que ter segurança, né, na proposta. O construtor sério, ele avalia a planilha, né? Ele verifica até quanto ele pode dar de desconto. Claro que na hora da disputa ele não vai lançar o maior desconto que ele pode dar logo de início, né? Porque a tendência é que se maximize o lucro. Isso é do jogo, é mercadológico, né? É do setor empresarial. Mas o máximo que ele vai poder oferecer de desconto é aquele que ele visualizou na planilha, né? Além daquilo, dar um tiro no pé. E é comum, né? É comum. E é um tiro no pé dele mesmo, né? Que depois pode vir a sofrer sanções, né? E compromete aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que quando a gente está executando uma obra pública, né? A gente está ali visualizando lá na frente, né? Que aquela obra vai ter uma utilidade, né? Vai trazer um benefício para a população. Aí fica comprometido esse interesse público também. Isso aí que você falou, professor, é muito interessante do benefício para a população, né? Eu acho que assim, o intuito do gestor sempre é trazer esse benefício, sempre é trazer uma comodidade a mais, uma coisa nova para a população. Mas o que você acha que é um engano comum, professor, que acontece com esses gestores quando vão contratar uma obra? Claro que o primeiro objetivo é realmente trazer esse benefício, trazer essa coisa positiva, mas o que você acha que é um erro comum que eles cometem? Assim, um engano quando vão contratar uma obra pública? Eu acho que vai ser desse jeito e não é. O que você acha que é comum acontecer? Quando, às vezes, assim, o que falta, né, para não deixar frustrado, né, o gestor, é avaliar realmente, né, qual é a necessidade daquela obra, naquele local, né, daquela forma como ela está sendo proposta. Né? Às vezes, não necessariamente uma obra ela vai ser a única solução para resolver o problema que o gestor identificou. A primeira coisa é ele identificar o problema. Ele tem que saber qual é o problema que tem que ser resolvido. O índice de crianças, menores que 10 anos que não frequentam a escola em determinada localidade do meu município. Esse é o problema. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que resolver construindo uma escola naquele local? Não necessariamente, né? Posso ampliar a rota do meu transporte público, né, para levar aquelas crianças para a sede do município. Então, o gestor tem que avaliar isso, né, entender qual é o problema, né, e tentar levar a solução adequada. Né? Não adianta nada tanto levar soluções maiores do que o problema exige, né, tampouco menores que não vão solucionar Surtir ali, efeito, né? surtir efeito. Né? Tem que ter essa visão. Esse feeling. E é exatamente nisso, professor. O que você acha que é mais difícil, assim, quando o gestor vai construir uma obra dessa, e aí hoje não existe mais execução direta, né? Mas a prefeitura que usa suas máquinas, é menos comum a gente ver isso. Mas o que você acha que é mais fácil, professor? Fazer uma obra boa, bem feita, ou fiscalizar uma obra ruim? Mais fácil? Rapaz, aí não tem nenhum fácil, né? Nenhum fácil. Na verdade, são vamos dizer assim, vou interpretar a tua pergunta considerando os dois lados, né? Sim. Fazer uma obra boa, eu estou considerando o lado do construtor. Né? Então, assim, se a gente considerar que o construtor é um construtor sério, né? Tem a equipe técnica capacitada, né? Afinal de contas, participou da habilitação, né? Durante a licitação e logrou êxito, né? Se a gente considerar nesse aspecto aí, fazer a obra é mais fácil, né? Mais tranquilo. Né? Caso seja o contrário, caso não seja um construtor que tem essa expertise, que entrou naquele jogo mergulhou o preço, está vendendo o almoço para comprar o jantar, aí baixa capacidade técnica operacional, financeira, né? Aí executar a obra vai ser mais difícil. Já do lado da fiscalização, né? O fiscal ele tem muitas responsabilidades, né? Eu já trabalhei do lado da fiscalização e assim realmente eu tinha que incorporar tudo aquilo, né? Toda aquela responsabilidade que me era
colocada, né? Tanto que, como eu trabalhei no DENIT como fiscal de trecho e implantação, eu chegava lá, porque o canteiro de obra rodoviária é ligeiro roda, né? É cedo Sim. começa a rodar. Eu chegava por volta das 6 horas da manhã, estava no trecho para Sim. atestar a quantidade de material descarregado, né? Aí tinha meus métodos lá para fazer essa fiscalização. Então é assim, a fiscalização, vamos dizer, ela é mais, realmente, ela é mais difícil, né? Mais difícil porque exige um comprometimento mesmo por parte do fiscal. Tanto faz se é um fiscal experiente, um fiscal mais jovem, né? Menos experiente, mas vão ter que estar comprometidos, né? Comprometidos com a boa execução. E a responsabilidade do fiscal talvez seja até maior porque o emprego dele é aquele. A vida É, dele é aquela, né, professor? ele tá ali, né? Tanto desempenhando, né, o papel dele como profissional, é o emprego dele, e também, né, ele tem que ter em mente que em situações em que haja falha, né, por parte dele, né, ele pode vir a ser responsabilizado, né? Saiu o acórdão agora recente, tá com um mês, em que o ministro do Tribunal de Contas ele responsabilizou o fiscal e não responsabilizou o gestor, né? Para você ver. Considerou que o gestor não tinha expertise técnica, né? Não tinha o conhecimento técnico necessário para saber que aquelas medições não estavam sendo adequadas, O atestadas, fiscal né? tinha. Então, quem pegou na cabeça foi o fiscal. Então, Rapaz, tem que estar comprometido, capacitado, né? E tendo essa em mente que o trabalho dele é importante, né? E que pode ter essas consequências aí, né? Tem que atuar de maneira adequada. quando a gente estuda, a gente estava falando mais cedo a respeito de concurso, né? A gente vê a diferença de responsabilidade para responsabilização, né? E quando você vai responsabilizado, aí você tem a civil e tem a penal, a criminal, né? E aí ambas são bem, bem pesadas. Tanto você ter que ressarcir o erário, quanto poder também ter que responder penalmente, é uma coisa bem, É, bem pesada. Mas falando de coisa boa, falando do Piauí, professor, como é que está a maturidade hoje, como é que está o desenvolvimento das PPPs? Você que agora está participando disso aí, que tem elevado o nosso estado. Como é que está aqui no Piauí? estou aí desde abril, né, na diretoria de estruturação de projetos, estou lá com o pessoal da Superintendência de Parcerias e Concessões, e assim, eu atuei um tempo, né, mas como auditor governamental junto à Suparc, né, fiz um MBA na área, né, aí tive essa capacitação para poder atuar junto à Suparc. E atualmente estou ali do outro lado, né? A gente desenvolvendo os projetos, né? Analisando possibilidades. Eu vejo como um ponto muito positivo, né? Sou um entusiasta, né? Das parcerias privadas, das concessões, né? A gente tem as modalidades. Tanto que na própria lei de licitações eu estimulo, incentivo, né? A utilização de instrumentos que favorecem, né, essa intercambialidade, né, entre o setor privado e a administração pública. E estamos aí com alguns projetos já licitados, né, dando utilidade a imóveis do estado do Piauí que antes estavam degradados, né, Sim. trazendo aí possibilidade de geração de emprego, de geração de renda, né. Tudo isso é formatado, né, na estruturação do projeto. Então, é muito bacana porque a equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem engenheiros, tem economistas, tem advogados, tem cientistas políticos, né? Todos eles ali envolvidos no desenvolvimento do projeto da parceria ou da concessão, né? Cada um trabalhando ali no seu nicho, mas que no final gera um todo ali, né? Bem complexo, né? Mas com uma tendência aí de trazer muitos benefícios, né? Muitos benefícios. Até porque essa parte, tanto do PPP quanto da concessão, são por longos períodos, né? Tem Sim, períodos aí que chegam a 30 anos, são né? contratos longos, né? São contratos aí que têm esse prazo de 30, 35 anos, né? Justamente para que seja possível, né? O setor privado ele realiza investimentos no começo,
da concessão, da parceria, né? Ele realiza investimentos e aqueles investimentos, né? Ele tem que ter um retorno, né? Afinal, é um investimento. Então, ele tem esse retorno desse investimento ao longo de todo esse período, né? Então, é feita toda essa modelagem, quanto tempo é necessário para o contrato, para ele possibilitar esse retorno ao setor privado, né? E também é importante frisar que, ao longo desse período contratual, né, uma das premissas sempre dos nossos projetos é que o Estado, né, ele não seja onerado, né? Ou seja, ele vai ter o direito ao retorno daquela infraestrutura ao final da parceria, né? Mas ao longo da parceria, né, a ideia, a premissa é de que ele não seja onerado, né? Não vai ficar fazendo pagamentos, né? Pelo menos, assim, na grande maioria dos projetos, né? Na grande maioria dos projetos. Não tem tantos custos, né? Não tem tantos custos, se reduzam, né? Feito um comparativo, em 35 anos, o Estado mantendo esse equipamento, quanto ele gastaria? E em 35 anos, fazendo uma parceria, uma concessão, né? Ao longo de 35 anos, quanto o Estado gastaria, né? Então, faz esse batimento até em uma etapa inicial até para avaliar essa viabilidade. Né? Não deixa de ser um processo, né, professor? Um processo licitatório, não deixa de ser Sim. Existe a lei específica, né, das concessões, parcerias, mas subsidiariamente a gente tem a 14133 nos pontos em que a legislação específica é omissa. E nesse ponto, professor, por que você acha que no Brasil, ou aqui no Piauí, falando aqui do Piauí, por que ainda tem tantas licitações que têm problemas? O que você acha que pode ser um causador disso? Assim, a gente tem muita. O problema, às vezes, ele não é tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da lei, né? A lei, vamos dizer, é muito boa, eu considero muito boa, né? Nos cursos que eu participo, o pessoal também elogia a lei. A questão é como se utilizam as ferramentas que lá estão, né? Sim. Faça uma analogia, você tem uma caixa de ferramentas ali, com várias, tem um martelo, tem um alicate, né? Tem a chave de fenda, você tem um prego. Se você não conhece ali as ferramentas, você vai querer pegar um alicate e bater com um alicate no prego. Pode até ser que o prego entre, mas vai dar mais trabalho, né? Melhor usar o martelo, né? Então é essa questão de saber usar as ferramentas adequadas que a lei ela traz, né? Para os diversos tipos de situações, né? Você falou dessa questão das ferramentas, é bem interessante. O que você acha que desse ponto de vista, professor, o que é mais negligenciado? Dessas ferramentas, o que é menos utilizado e que talvez ajudasse mais? Certo, boa. A gente tem as inovações, né? Contratação integrada, né? A possibilidade de realização de concurso, né? Como uma das modalidades, né? Uma das modalidades, né? Poxa, é muito subutilizado, né? O CREA podia utilizar, né? A gente vai fazendo a nossa obra, viu, pessoal? A gente está construindo. A gente vai comprar o terreno, estamos tentando comprar o terreno. Ele é muito assim, em experiências fora, ele é feito mais para concepções, né? Concepções arquitetônicas, né? Projeto arquitetônico. Exato, projetos arquitetônicos. Então, eu acho uma ferramenta muito bacana para essa aplicação, né? A contratação integrada, como a gente estava falando às vezes da carência de equipe técnica ou de capacitação para desenvolvimento de projetos básicos mais sofisticados, né? A gente tem essa possibilidade da contratação integrada em que o setor privado, quem ganha a licitação, tem essa possibilidade de elaborar o projeto básico, né? A partir do anteprojeto apresentado. Como ele elabora o projeto básico, os aditivos eles não são cabíveis, né? Sim. Salvo algumas exceções, né? Mas não há essa previsão de aditivos. Né? Como ele mesmo fez o projeto básico, ele teve todo o subsídio, tudo, né? Já fez todas as previsões. Então, a gente poderia, de certa forma, sanar a parte da carência do projeto e ainda também essa questão dos aditivos, né? Infinitos aí. Infinitos não, né? Já lá nos limites, né? Nos topos, né? Então teria essas duas assim que eu destacaria agora, né? Assim, de
de pronto. São duas ferramentas que eu acho bem interessantes, né? Poderiam ser mais bem exploradas também. Assim, se a gente for falar de qualificação técnica, né? Muitos editais, né? Eles utilizam já de praxe, né? Os percentuais, o percentual de 50% para qualificação técnica, né? 50% do item mais relevante, né? 50% do quantitativo do item mais relevante. Não precisa ser 50% sempre, né? Ali o 50% é o teto, né? Mas isso para situações em que há uma necessidade de comprovação, em que a obra é complexa, aquele serviço é complexo. Então eu preciso que a empresa me demonstre que consegue executar aquele serviço complexo em até 50%. Mas às vezes eu vejo uma obra numa pavimentação em paralelepípedo. Que complexidade que há numa obra de pavimentação? Só replicação, né? Não é replicação. Então, quem faz, né, 10 metros quadrados faz 100. Então, mas se utiliza sempre 50%, né, lá do quantitativo que tem. E às vezes são pavimentação em paralelepípedo, quando você junta em lotes, dá um quantitativo elevado, né? Então você, utilizando sempre esse mesmo percentual, sem fazer uma avaliação criteriosa da situação concreta, você às vezes compromete uma competitividade, né? Está comprometendo empresas de menor porte, né? Que teriam capacidade de estar participando ali do processo, né? De estar participando do processo. E elas têm até um tratamento diferenciado exatamente por ser de menor porte, para poder incentivar mais, né? Tem, e aí, exatamente. Você tem essa limitação da capacidade aí, ou se você tem um conhecimento muito forte de licitação. Se fosse para dar alguma sugestão, assim, o que você acha que poderia melhorar na legislação de licitação no Brasil? Não, presidente, obrigado. Seu elogio. Mas, assim, melhorar, eu ainda tô assim, não tenho essa pretensão nem audácia, sabe? Eu sinceramente, eu me coloco, até porque é um nicho que é bem jurídico, né? É um nicho jurídico. Eu assim, os aspectos que eu abordo são mais técnicos, voltados para a área de engenharia, né? Eu não teria assim essa pretensão. Claro que um jurista, né, um cara que é doutrinador, provavelmente teria aqui uma opinião já formada, né? Porque realmente vê até em termos, em aspectos, minúcias, né? O cara ia entrar aqui, mas eu assim, eu não vou ter essa audácia, né, essa pretensão, não, assim, de vamos lá, vai melhorar. Não sei, eu assim, não tenho. O que tem um aspecto que não é uma sugestão minha, né? É o que já está rodando aí em projeto de lei, por exemplo, de que para participar de processos licitatórios, a empresa vai precisar demonstrar que ela já possui CNPJ vigente há mais de 2 anos, né? Então, será que é um ponto interessante? Será que realmente é importante isso? Isso vai trazer melhoria para a lei? Né? Eu teria que me debruçar um pouco, mas é um ponto a se pensar. Eu teria que me debruçar um pouco mais, né? Você deu uma sugestão mais cedo. Você falou assim, ó, você tem os 50% aqui, que é até os 50%, né? Uhum. Isso aí é uma sugestão positiva. Na verdade, é até a questão da reforma, né? Sim. Até os 50%. Eu acho os percentuais, eu só não sei de onde que o legislador tirou, né? Já vem da 8666, beleza, mas... Você sem querer já deu uma sugestão aí. Mas, assim, realmente, a obra de reforma, ela necessita, né, de um percentual maior, porque há uma imprevisibilidade maior, né? A reforma, ela já pressupõe que você vai alterar algumas características, né? Características originais do imóvel. Então, às vezes, você não tem um as-built do imóvel. E aí vai fazer uma reforma, vai alterar determinadas características. Só que para eu alterar as características da forma como eu estou pensando, vai ser necessário eu alterar outras características que eu não previ. Então, por isso que a reforma ela prevê esse up, situação especial. De até 50% para acréscimos em edificações apenas. Né? Pessoal, o professor Macedo ele foi meu professor lá na universidade, é um cara que tem um conhecimento espetacular, como já passou aqui para vocês, né? E eu sempre gosto, eu sou fanático por livro, gosto muito de livro, eu peço para o pessoal trazer alguma indicação de um livro
que fez realmente muita diferença na vida dessa pessoa, né? Eu queria que o professor Macedo falasse aqui para a gente, ó, um livro que contribuiu muito para ele. Bom, presidente, o livro que eu trago aqui de recomendação é esse Flow, né? A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. O nome do autor aqui é meio complicado, né? Mihaly Csikszentmihalyi, mas ele é um psicólogo, psiquiatra que estudioso, né? Ele fez alguns estudos relacionando o nível de remuneração das pessoas com o nível de felicidade. E aí ele identificou que pessoas, mesmo com um nível de remuneração crescente, o nível de felicidade permanecia estável, ali uma mesma linha. E ele tentou, assim, nas suas pesquisas, identificar o que poderia trazer, né, maior felicidade, né, para as pessoas. E aí nas pesquisas ele identificou que as pessoas, elas, quando estão comprometidas, né, ali, elas estão imersas em determinada atividade que traga um desafio para elas e que elas tenham uma certa capacidade de trabalhar naquele desafio, essas pessoas se sentem realizadas, felizes, né? Ali elas têm o que ele chama de flow, né? Ali flui a felicidade até eles chegarem a concretizar aquilo que eles estão sendo desafiados, né? E isso vale, assim, para a vida. Eu vinha pensando em vários ensinamentos do livro. A gente, como engenheiro, não pode pensar ali que a gente vai ser feliz só quando a gente concluir a obra, né? A cada etapa, né, que a gente está ali imerso, está empenhado, né, está focado, a gente nem vê o tempo passar, né? Então a gente sai das fundações, passa por aquela etapa, vai para a estrutura, vai para a cobertura. Quando a gente chega no final, né, a gente é feliz, né, também. Realizado. Mas em cada etapa a gente tem que ser realizado, a gente tem que ir fluindo, né, no flow, né? Então é isso que esse livro traz, mais ou menos essa ideia, né, de ter essa autoconsciência, né, de cada momento que a gente está vivendo é importante e que a gente tem que se dedicar a estar ali com a consciência naquele momento, né, atendendo a tudo aquilo que está sendo gerado ali, né? Fantástico, pessoal. Fantástico. Eu já tinha certeza. Macedo é um cara espetacular, né? Professor, queria agradecer muito você. Sempre vou chamar de professor, porque é um cara que eu tenho como referência. É um cara que hoje mostra mais uma vez para todo mundo aqui que é referência. E o melhor, a gente mostra que o Piauí tem engenheiros que são extremamente capazes. Então, muito obrigado, mestre Macedo. Para a gente é um prazer receber você aqui. Muito conhecimento compartilhado. E é isso aqui. O objetivo do TalkTech é passar compromisso, é passar conhecimento e credibilidade para você profissional. Mestre Macedo, brigadão. Grande Hércules. Prazer. Vamos junto.